Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que permaneçam em casa, tá? Todo mundo se cuidando, que breve vamos estar juntinhos novamente, se Deus quiser. Nosso capítulo 8, nós vamos dividir em duas partes conforme o roteiro, tá? Vamos fazer a correção e vocês vão estar me mandando as atividades que eu pedi no roteiro. Fora isso, vão permanecer fazendo a mesma coisa, tirando fotos de todas as atividades e continuem me enviando, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Nosso capítulo 8 começa com um título de Cidades Mais Sustentáveis. Você sabia que a energia que faz funcionar as máquinas, ilumina as cidades e as casas, move transportes e alimenta os aparelhos eletrônicos é originada em diferentes fontes. Essas fontes podem ser renováveis ou não. E aquelas que não são renováveis frequentemente causam altos níveis de poluição ambiental. Esse é o principal motivo pelo qual o ser humano busca por fontes de energia dita limpa, né? São aquelas energias que não poluem o nosso meio ambiente, como a energia solar e a eólica, e das mares, entre outras. Carros, ônibus e caminhões, por exemplo, são motivos principais a gasolina e o óleo diesel, energia derretida de fontes não renováveis. Com o objetivo de mudar essa realidade, são criadas e aperfeiçoadas alternativas renováveis e menos poluentes para abastecer os meios de transporte, como no caso de veículos movidos à eletricidade, que não emitem gases nocivos para o ser humano nem para o meio ambiente, tá? São os gases que não poluem o nosso meio ambiente. Outra forma de contribuir para a preservação do meio ambiente ocorre por meio da adoção de novas práticas de locomoção. Um bom exemplo é o uso de veículos não motorizados, como bicicleta, que não polui. Move-se com energia humana e economia, certo? Pensando nisso, troque ideia com o professor e a turma, que nesse momento a gente não tem como, né? Sobre essas questões. Então, vocês vão dialogar com o pai, com o vovô, quem estiver aí em casa com vocês, tá? Então, vamos lá. Quais fontes renováveis e não renováveis? Renováveis é que não polui, não renováveis é que polui, de energia você conhece. Dê exemplo sobre eles. 2. Qual fonte de energia renovável está representada na ilustração dessa página? Por que essa fonte é considerada renovável? Vamos ver aqui, ó. Qual a imagem que nós temos? Aqui. O que você pensa sobre o uso preferencial de transporte coletivo em um lugar de carro particular? Justifique. Que outras formas de locomoção podem colocar como mobilização urbana e preservação de boa qualidade no ar, sem ser bicicleta? Na sua cidade, essas formas de locomoção são muito utilizadas? Quais outras formas que a gente pode pensar que a gente pode se locomover sem ser de carro, de ônibus? Quais são aquela locomoção que nós vamos usar sem poluir? Tá? Eu aguardo a resposta de vocês. Aí, nesse primeiro passo, tá pedindo para vocês assistirem um vídeo, que é esse vídeo aqui, ó. Vou passar para vocês, tá? Ele é bem curtinho. Vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Volta com uma boa notícia. A produção de energia eólica cresceu quase 7% no ano passado e o Nordeste contribuiu bastante para esse resultado. 2019 passou como uma rajada, impulsionando o setor de energia eólica no Brasil. Os recordes sucessivos de produção entre agosto e novembro aumentaram a participação do vento na matriz energética do país. Num único dia, por exemplo, chegou a suprir quase 80% do consumo de energia do Nordeste. É onde está a maioria dos 619 parques eólicos do país.
Não foram só os bons ventos que proporcionaram esse desempenho da energia eólica, mas também um aumento na quantidade de usinas, a modernização dos aerogeradores, que estão mais eficientes, e um aproveitamento maior deles nos períodos de seca do Nordeste, quando os reservatórios produzem menos energia hidrelétrica. O setor eólico já produz 9% da energia consumida no país, e esse número pode ser ainda maior. A gente enxerga que o Nordeste será um grande produtor de energia, suprindo o seu excedente, exportando para o Sudeste. Daria aí uma solução para a utilização em massa do grande potencial de energia eólica que o Nordeste dispõe. O coordenador do Núcleo de Energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará relembra que tudo o que se produz hoje não chega a 3% do potencial da região Nordeste. Precisamos continuar tendo leilões de linha de transmissão para ampliar a possibilidade de escoar essa energia e, com isso, a cadeia produtiva vai continuar sendo alimentada em novas possibilidades e novas oportunidades. Temos muito para avançar ainda para poder aproveitar essa energia limpa, renovável e barata. Então, ó, voltando aqui, tá? O que eu pedi? Para vocês responderem essas 3 perguntinhas e após vocês assistirem o vídeo, me mandar o que vocês acharam, tá? O que vocês entendem sobre a energia eólica, o que vocês acham. Então, eu aguardo a atividade de vocês, tá? Vocês vão responder essas 3 perguntinhas que são pessoais e falar sobre o vídeo que eu passei. Aí depois tem aqui, ó, agora leia a carta aberta a seguir. É uma carta aberta à Prefeitura de Niterói. Eu não vou ler com vocês porque tá bem pequenininho, tá? E vocês vão responder as perguntas. Aqui, vamos lá. Após a leitura, o principal objetivo da carta aberta que você leu é informar sobre as mudanças recentes feitas em Niterói para melhorar o trânsito de ciclistas, fazer críticas e reivindicações relacionadas ao uso de bicicleta na cidade de Niterói, convencer as pessoas sobre os benefícios para o meio ambiente de se adotar a bicicleta como meio de transporte ou apresentar as principais leis brasileiras voltadas para a mobilidade urbana. No caso, o texto fala sobre fazer críticas e reivindicações relacionadas ao uso de bicicleta na cidade de Niterói. Agora 3. Com a leitura, é possível conhecer o contexto de produção dessa carta. Sobre esse contexto, responda as questões a seguir. A carta é direcionada a quem ou a que instituição? Ao prefeito, né? A Prefeitura de Niterói. Por que ela se optou para esse destinatário? Por quê? Ela é responsável pelo transporte da cidade, então por isso que a carta foi encaminhada para eles, tá? Para a prefeitura. A quem a carta foi entregue? Que abreviação é utilizada para transmitir essa informação? A carta foi entregue ao vice-prefeito, tá? E é utilizada a barrinha C, aos cuidados de. Tá? Quando a gente coloca na carta, a gente coloca A, uma barrinha ou C, quer dizer a mesma coisa de ao cuidado de, tá? Agora B. Quem são os remetentes da carta? Em que local da carta essa informação aparece? Os remetentes são os ciclistas da cidade de Niterói e o coletivo do Pedal Sonoro. A informação completa aparece na assinatura da carta, mas parte dela já é dada no 3º parágrafo do texto, no qual a utilização da primeira pessoa do plural. Nós utilizamos nossas bicicletas. Como fala nós, né? Fala do grupo. Agora C. Quando a carta foi emitida? Nela, a data encontra-se no mesmo local que normalmente aparece em cartas pessoais? Justifique. A carta foi emitida em 21 de 2014. Não, a data encontra-se no final do texto, diferentemente das pessoais, né? Que a gente coloca lá em cima a data e depois coloca a carta, tá bom? Agora vamos dar continuidade. Aqui.
Observe, na referência do texto que ele foi publicado na internet, com base nessa informação e em suas respostas às questões anteriores, explique por que essa carta é denominada carta aberta. Por que ela é uma carta aberta? Porque ela foi feita coletivamente, certo? Por um grupo. Então, é uma carta aberta. Ela foi uma carta para que possa ser beneficiada a um todo. Agora aqui, releia o parágrafo inicial do texto. Na sociedade atual, é possível observar graves problemas da mobilidade urbana, marcados por congestionamento, poluição e estresse, fazendo com que as pessoas busquem alternativas de transporte que proporcionem maior mobilidade, melhores condições ambientais e de saúde. Para introduzir a carta, os autores apresentaram a temática apontando os principais problemas da sociedade atual ligados ao trânsito. Quais são esses problemas? São os congestionamento, né? É o trânsito, a poluição, o estresse que você tem no dia a dia, com a ida, por exemplo, para um trabalho, quando você pega um trânsito de 1 hora, né? Você passa, às vezes, muitas vezes, a maioria do tempo no trânsito do que, né? Muitas vezes até no trabalho. Agora, a B. A expressão fazendo com que estabelece uma relação de sentido entre as partes que ela liga, assinale a alternativa que indica o sentido expresso por essa relação. Aqui, ó, causa e consequência, tá? Agora C. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Sugira uma palavra ou expressão que possa substituir fazendo com que e reescreva o parágrafo buscando o mesmo sentido. Vamos lá. Vocês podem colocar: levando as pessoas a buscarem alternativa, provocando com que as pessoas busquem alternativas, tendo como consequência com que as pessoas busquem alternativas. Vocês podem colocar alguma delas, tá? Não precisa ser todas. Agora aqui. Que relação se estabelece entre o segundo e o primeiro parágrafo? De que maneira essa relação se justifica? Vamos lá. No segundo parágrafo, apresenta-se a bicicleta como alternativa para os problemas apontados. No parágrafo anterior, que é o primeiro, por ela ser um veículo que não fica preso a congestionamento, não polui, ocupa pouco espaço, é econômico e pode ser facilmente interagido ao sistema de transporte coletivo. Agora 7. No terceiro parágrafo, os autores da Carta Aberta citam-se a Lei Nacional 12.587/2012, em vigor, desde 12 de abril de 2012, a qual determina que o poder público municipal deve priorizar modos não motorizados e coletivos de transporte. Por que essa lei é citada? Ela é citada como um argumento de reforçar essa reivindicação, reforçar que essa lei pode vir à prática, tá? Agora 8. Segundo a carta, algumas questões citadas devem ser observadas pelo poder público municipal a fim de implantar as condições e as estruturas adequadas para a circulação de bicicleta na cidade. A que se referem as questões críticas apresentadas? Elas referem à implementação, sabe? A ampliação de vias. Não adianta você ter uma via, colocar o uso da bicicleta e você não ter uma ciclovia, tá? Então, é essa a reivindicação. Agora aqui. B. Qual frase faz a ligação entre o terceiro parágrafo e as reivindicações dos autores da carta? Transcreva a seguir. Vocês vão colocar esse parágrafo. A frase que faz a ligação é: a seguir, há questões críticas e algumas reivindicações dos usuários de bicicletas em Niterói, que devem ser pensadas e implantadas para que se torne a cidade da bicicleta, tá? Aí, a 9 é a resposta pessoal, né, das reivindicações e das justificativas. Vocês vão colocar e não deixem de me mandar foto. Aqui. Qual é a última reivindicação da carta? Que expressão a introdução indica que ela se trata da última reivindicação?
aqui, ó, por fim. Como se você tivesse, né? Você já está terminando. Por fim, pede por algum novo traçado seja pintado nas ruas da cidade, antes se atenta a boa parte das reivindicações apresentadas na carta aberta, tá? Eles pedem para poder estar pintando, tá sinalizando as ciclovias. Aí agora aqui tem outra pergunta com a resposta pessoal que eu também quero foto, tá? Aí essas que são pessoais, vocês tirem foto somente da questão para eu poder ler melhor. Vamos lá. 12. Deixa eu aumentar um pouquinho. Estamos à disposição para nos reunirmos e ajudarmos nesse processo, que é complexo, mas de grande importância para a mobilização urbana de Niterói, já que sofre bastante com o trânsito. Bicicletas na rua apresentam menos carros, logo teremos um tráfego fluindo melhor e a melhoria da qualidade de vida para todos. Com planejamento adequado, uma efetiva malha ciclovia certamente será um grande sucesso para a cidade. Qual é o tom dessa conclusão? De reivindicar, né? De conciliar, de poder dar certo o que eles estão pedindo, tá? Aí agora nós temos o texto 2 para responder a 13. Vamos lá. Considerando o texto 2, responda os itens a seguir. Um parágrafo indica a importância da carta aberta em 2014, se relembrada em 2017. Que parágrafo é esse? O terceiro parágrafo, tá? Da carta 1. Agora, como o conteúdo da carta foi resumido? De acordo com o texto, foi contidas as avaliações, as críticas e as sugestões que eles se reuniram para poder escrever, tá? Agora C. O texto expressa um possível motivo da carta ser entregue ao vice-prefeito. Por qual motivo? Que ele queria que ele fosse entregue ao vice-prefeito? Por ele ser idealizador do programa de Niterói de bicicleta. Então, entregando a ele, o que vai acontecer? Vai ser ele, como ele tem, né, interesse que o projeto seja colocado em prática, então foi nominado a ele para que ele possa estar ajudando aos reivindicadores, tá? Agora, D. Com que objetivo esse texto foi publicado? Ele foi divulgado em carta aberta em 2014 para propor à população a fazer uma reflexão sobre a atual cidade em relação à ciclomobilidade, avaliando-se foram atendidas as solicitações feitas na carta. Então, um grupo, né, se reuniu para poder fazer essa reivindicação para que seja um bem de todos, tá? Aí aqui nós terminamos o nosso primeiro passo e no próximo vídeo vamos dar continuidade, tá? Eu aguardo as atividades de vocês e os trabalhinhos que eu pedi. Um beijo e fiquem com Deus.